Então vamos dar continuidade à nossa segunda aula do mini curso. Já peço para vocês deixar o like de vocês aí. E quem não se inscreveu, quem não é inscrito, se inscreva no canal aí. Ative o sininho das notificações, compartilhe o vídeo aí, tá? Então vamos lá. Na aula passada eu ensinei como importar arquitetura, configurá-la, tá? E agora a gente vai dar continuidade aí fazendo o lançamento dos pontos. Então a gente vai começar pelo lançamento das lâmpadas, né? Então o que a norma nos diz a respeito de iluminação? Que para cada 6 metros quadrados é necessário que coloca uma lâmpada com 100 VA, né? 100 volt ampere. E para cada 4 metros inteiro, 4 metros quadrados inteiro, a gente acrescenta 60 VA. Então vamos dar exemplo aí de um ambiente que tenha 8 metros quadrados. Então como ele tem 8, então os 6 primeiro a gente vai colocar 100 VA. Como de 8 a gente tirou 6, sobrou só 2. Então não deu 4 metros quadrados inteiro. Então a gente ficaria só com 100 VA mesmo. Se fosse o caso de, por exemplo, 10 metros quadrados, aí sim a gente colocaria 100 VA para os primeiros 6 metros quadrados. E como de 10 tirou 6, ficou 4, deu 4 metros quadrados inteiro, a gente acrescentaria mais 60 VA. Então ficaria 160 para aquele determinado ambiente, com 10 metros quadrados. E assim sucessivamente. Tá? Então, pela nossa arquitetura aqui é a sala, conforme a gente pode conferir aqui, ó. Aqui é a sala. E como aqui é muito extenso aqui, para uma laje, possivelmente quem for fazer o projeto estrutural disso daqui vai já pegar esse alinhamento aqui e vai colocar uma viga aqui, ó. Então vai dividir meio que a copa aqui e aqui a sala, né? Então a gente vai considerar que a sala vai fechar aqui, ó. Então a gente vai posicionar uma lâmpada aqui, ó. Então tá beleza. Então para isso a gente vai construir linha. Vou construir uma linha aqui só de referência mesmo. Construindo aqui, simulando uma viga. Depois a gente apaga isso aqui. Eu vou colocar uma lâmpada aqui, ó. Então para isso eu venho clico aqui nessa lâmpadazinha aqui, ó. Ou posso vir também em elétrico, pontos, e procurar aqui lâmpada, tá vendo? Dá na mesma. Então a gente vai, aqui está escrito aqui nessa janelinha aqui o circuito. Como a gente não definiu o circuito ainda, então a gente vai deixar aqui indefinido mesmo. Rede elétrica, comando nenhum por enquanto. A posição a gente vai mexer, a gente vai colocar teto. A elevação ele já puxou aqui com 2,95, porque como a gente tem 3 metros, então ele já puxou 2,95, que é para estar embutindo essa caixinha. E a única coisa que a gente vai mexer é só isso por enquanto. A gente vai clicar em OK e vai lançar essa lâmpada aqui no meio. O que acontece? Aqui a gente tem as ferramentas, né? Pontos de captura aqui, ó. Tá? Então aqui, ó, é um ponto notável. Então se eu clicar aqui, eu consigo achar o ponto aqui no início, no meio e no final. Esse aqui é um ponto qualquer. A gente tem que tomar cuidado com esse daqui, porque ele pega um ponto qualquer aqui, tá vendo? Onde a gente clicar, a gente vai conseguir colocar esse ponto aqui. Esse aqui é o... Deixa eu dar só uma olhada. Esse aqui é a interseção. Onde tem linhas, né, com interseção, ele vai achar o ponto. Por exemplo, aqui, tá vendo? Ele achou esse ponto aqui. Esse daqui é o perpendicular. Então, se eu iniciei aqui uma linha e quero finalizar aqui, mas não tem referência nenhuma, a não ser essa linha aqui, quando ele bater aqui, que ele vê que foi perpendicular, ele já aciona pra gente. Já acha o ponto lá. Tá? Essa daqui, que a gente vai usar aqui agora, o que acontece? Ela é o ponto médio. Então a gente clica no primeiro ponto, clica no segundo, e ela vai capturar o ponto mediano desses dois pontos que a gente clicou. Tá? Esse aqui
que é o ponto relativo, a gente clica num determinado local e a gente digita as coordenadas cartesianas a partir desse ponto que a gente clicou e ele vai achar para a gente. Então, por exemplo, então se eu cliquei aqui e digitei, por exemplo, 10,5, primeiramente o x, né? Então ele vai andar 10 no x e 5 no y. Então provavelmente o ponto seria por aqui, tá? Então para esse primeiro momento aqui, a gente vai deixar aqui interseção e juntamente com ponto médio, essas duas. A gente pode combinar. Percebe que ele tem uma divisória aqui, ó. A gente pode combinar essas ferramentas de cá com a de lá, tá? Então a gente vai clicar aqui no início, no ponto, e vai clicar no final ali. Espera que ele não captura esse aqui. Então, no meio da onde que a gente clicou ali, como eu já expliquei, ele posicionou para a gente ali, tá? Então a gente vai achar aqui, eu costumo colocar nos meus projetos aqui, as lâmpadas incandescentes. Ah, mas não está usando mais e tal. Mas isso não tem problema, porque o projeto ele olha a potência da iluminação. Então a gente vai extrair disso aqui a potência dela. Então, como o nosso quarto, aqui, a nossa sala aqui, na verdade a gente até esqueceu de olhar as medidas dela, então a gente vai só atribuir aqui e depois fazer um manipular, desfazer aqui. A gente vai ver a medida dessa sala, né? Então, para isso a gente vem aqui nessa reguinha, clica aqui no início, clica aqui, peraí que ele está com essa ferramenta acionada, a gente tem que tirar ela. Então vamos lá de novo, clico aqui, clico no início, clico no final. Então ele tem 299,95, ou seja, 3 metros. Então ele tem 3 metros por 2,80. Então vamos calcular quanto que dá isso. Então 3 vezes 2,8. Então aqui eu tenho 8,4 metros quadrados. Então aqui seria somente 100 VA, né? Então tá beleza. Então a gente já sabe que é 100 VA. Depois a gente vai repetir aquilo lá que a gente fez. Ok, vou voltar com essa ferramenta. Vou clicar aqui no início e vou clicar no final aqui, ó. Então aqui eu vou procurar o que eu quero. Poderia ser qualquer outra lâmpada aqui, desde que obedecesse a potência dela. Eu gosto de trabalhar com as incandescentes mesmo. Essa é a opção minha. Então o incandescente está aqui. Incandescente de uso geral. De 100 volts. Beleza? Então essa que eu vou colocar aqui. Então vou atribuir aqui e está aqui. O restante vai ser basicamente a mesma coisa. Não vou estar explicando ambiente por ambiente aqui, porque o vídeo vai ficar meio que repetitivo, né? Então eu vou só fazer aqui e vocês vão acompanhando.
Então beleza, aqui no interior da casa aqui, eu coloquei todos os pontos de iluminação. Em alguns lugares eu precisei fazer umas linhas de referência aqui, simulando onde vai ter vigas. Tá? Aqui, 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 beleza? O único local que eu precisei colocar mais foi aqui, ó, que aqui passou dos 6 metros quadrados, né? Então deu 11 ponto alguma coisa. Então, aí eu precisei colocar 160 VA, porém eu não encontrei, né, aqui na biblioteca aqui uma lâmpada com 160 exato, coloquei com 150. Lembrando que hoje em dia tem as lâmpadas de LED que elas são, por exemplo, aí com 15 volts, ela tem um poder de clareamento muito maior do que essas incandescentes que são 150, 160, tá? Então assim, se a gente colocar aqui com 100 nesse quarto de casal aqui, já estava mais do que o suficiente para hoje em dia. Mas como é assim que a norma nos pede, nos orienta, então é assim que a gente vai fazer, tá? Agora a gente precisa fazer aqui o da garagem, né? Que é essa daqui, ó. Aqui eu vou colocar duas lâmpadas, vou colocar uma aqui e vou colocar outra aqui, ó. Lembrando que se a gente pegar, quer ver, eu vou fazer o seguinte com vocês aqui, ó. Então, ferramentas, offset, aí eu vim, offset, seleciono o elemento. Esse daqui, seleciono o lado para baixo. Primeiramente eu vou medir essa garagem, acho que ela tem 5 metros. Não esqueça de desligar ali a ferramentazinha. Então aqui ela tem 5 metros. Então eu vou pegar esse 5 metros, como muita gente acaba fazendo e é de certa forma equivocado. Então eu pego 5 metros e divido por 3. Então vou achar aqui 1.667. Então eu vim em ferramentas, offset, seleciono o elemento, o lado. Então 166.7. Então fiz assim, vou fazer novamente. Então aqui vou achar o meio, vou construir linha. Eu vou deixar aqui. Muita gente vai e coloca duas lâmpadas aqui, ó, uma aqui e outra aqui. Só que isso é um tanto quanto errado, porque se eu colocar uma aqui e outra aqui, ela tem um raio, né, de iluminação. Então esse raio, vamos supor que esse raio vai pegar aqui e esse outro vai pegar aqui, esses raios aqui vão ficar muito pertinho um do outro. Só que porém aqui, ó, ela vai, vamos supor que ela vai só até a metade aqui, ó. Então vai ficar uma parte teoricamente sem iluminação. Então para isso a gente tem que esquecer isso aqui e dividir por 4. Então como que a gente vai fazer? Então vai pegar 5, dividir por 4, e vai achar 1,25. Então a gente vai fazer a mesma coisa, ferramentas, offset, puxa para baixo, 125. É a mesma coisa, 125. Faço a mesma coisa, 125. Então a gente vai esquecer esse ponto aqui, deletar. E aí sim, a gente vai colocar uma lâmpada aqui e outra aqui, ó, porque vamos supor, o raio dela vai vir aqui, a metade dessa aqui e a metade do de lá. Aqui vai vir a metade aqui e a metade aqui, ó. Então essas aqui, ó, vão se somarem, né? Então essa aqui vai somar com essa daqui e essa aqui vai vir até aqui, ó. Agora sim tá certo. Então a gente vai medir aqui, né, a metade quadrada aqui dessa garagem. Então vamos aqui medir, clico aqui, já tem 5 aqui, aí aqui eu vou acionar essa ferramenta aqui de perpendicular para ela reconhecer aqui, clico lá, então ela tem 3,25 por 5, né? Então vamos lá, 3,25 vezes 5, então ela tem 16,25 metros quadrados, né? Então os primeiros 6 sem VA, então menos 6, sobrou 10. Então, menos 4 metros quadrados é igual
sobrou 6, então já foi 160 VA. Então, menos 4 novamente, então 160, 220, né? Então, 160 com mais 60, 220. E agora sobrou só 2,25. Então, teria que ser 4 metros quadrados inteiro para a gente acrescentar mais 60. Então, foi 220. Então, beleza. Então, eu não vou colocar 220, eu vou colocar 100 aqui e 100 aqui que vai somar no total 200 volts. Tá? Então, eu vou clicar aqui, clico aqui, voltar para minha ferramenta de interseção, clico aqui, eu vou achar aqui de 100 VA. Então 100, mas aqui tem todas as outras opções, aqui tem 150, 200, tá? 25 e tal. Então, se a pessoa quisesse, poderia colocar duas de 150, por exemplo, deixar 300 a favor aí, mas como eu te falei a respeito das lâmpadas de LED, então vou deixar duas de 100 mesmo. Então, vou atribuir aqui, uma aqui e a outra aqui. Então ficou com 200 volts. Tá? Aqui, ó, só a fim de para vocês verem como é que é, eu vou estar colocando aqui duas arandelas, duas ou três aqui. Tá bem assim aleatório aqui mesmo. Então aqui vai estar já clareado com a lâmpada aqui, né, da garagem. Então daqui para cá é descoberto. Isso aqui tudo é descoberto até aqui, ó. Beleza? Então vou colocar uma aqui para clarear aqui, né, a porta da cozinha aqui, a janela a porta da cozinha. Eu vou colocar uma aqui e outra mais para cá. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vem aqui, clica aqui. Aqui eu vou estar colocando como alta. Ele já puxou aqui 1,80. A gente pode mudar essa elevação se a gente quiser. Eu vou clicar em OK. E vou mudar essa ferramenta para essa daqui. Ó. O que essa daqui faz? A partir do ponto que a gente clica, vamos supor, vou colocar uma aqui, né? Então ele clica aqui, a gente coloca aqui a direção que a gente quer, vou para cá, para embutir, e ela vai embutir aqui automaticamente 5 centímetros. Então isso aqui é bem rápido mesmo, uma vez que o projeto elétrico ele costuma não ter cota, então, porque já tem as medidas padrões, né? Então isso aqui ajuda demais, tá? Então aqui eu vou colocar lâmpada incandescente de uso geral. Deixa eu ver aqui, sobrepor de 100 volts, tá vendo? Parede, tá escrito aqui entre parênteses, parede. Então essa que a gente vai colocar aqui. Vou atribuir e vou colocar o lado dela para cá. Vou colocar uma outra aqui, mais ou menos na direção desse quarto aqui. Da mesma forma. E por último vou colocar uma aqui assim. Aqui eu fiz do lado errado. Vou estar manipulando desfazer. Fazer a mesma coisa para cá, só que na direção contrária. Então beleza, aqui eu coloquei 3 arandelas para iluminar esse corredor aqui. Essa área ali eu não vou iluminar, porque não nos interessa agora nesse momento. Então beleza, todos os pontos elétricos já está lançado. Tá? Vou apagar aqui essas linhas aqui, ó, que a gente criou como referência. Deixa eu ver se eu não esqueci de nenhuma. Então tá aqui. Então deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pontos de iluminação para esse projeto aqui como exemplo, beleza? Então não esqueça de deixar o like de vocês aí, se inscrever no canal e a gente se vê na próxima aula.